Olá, pessoal. Aqui é a pastora Elisa Viola Silveira. Mais uma vez estamos aqui no Querigma School trazendo uma palavra de Deus poderosa para você na imersão da intercessão. Estamos perto de encerrar o ano e ainda temos palavras de vida, palavras de vitória, palavras de consolo e ferramentas poderosas para sobrevivermos às adversidades da vida. E hoje não seria um dia diferente. Quero compartilhar com você um personagem da Bíblia que me inspira muito. Aliás, me inspira há mais de 15 anos. Vou falar sobre Neemias. Você conhece a história de Neemias? Você já leu o livro de Neemias? São tão poucos capítulos. Se eu não me engano, está em torno de 12, 13 capítulos mais ou menos. E Neemias, ele conta uma história que ele me inspira. São 13 capítulos, gente. São 13 capítulos curtos. É um livro que, se não for olhado e lido de uma forma inspirada pelo Espírito Santo, ele é mais um livro. Mas o livro de Neemias, ele me inspirou num momento da minha vida em que eu estava passando uma adversidade bastante conturbada. A adversidade já é conturbada, mas era algo muito tenebroso. E eram lutas espirituais, eram lutas emocionais, eram lutas físicas e lutas financeiras. A maior luta que envolvia na nossa vida nessa época, há uns 15 anos atrás, era a luta financeira. Acredito eu que muitos de vocês, como eu, estamos passando por ajustes financeiros, adequações dentro de casa, diminuições de gasto. Eu espero que vocês tenham sabedoria nesses últimos dias, próximo às festas de final de ano, em ter sabedoria para lidar com as suas finanças. Afinal, nós não sabemos o dia de amanhã. E as coisas que estamos vivenciando no presente, elas nos trazem bastante alerta. E o livro de Neemias, ele me traz inspiração para o cotidiano da minha vida. E o livro de Neemias, ele se tornou um dos nossos seminários do Kairos, chamado Reconstruindo os Muros de Neemias. É um seminário onde nós damos todos os anos, e se você quiser já ser nosso aluno, você pode fazer inscrição para o próximo ano no nosso secretariado querigmaschoolff@gmail.com, e lá você vai receber maiores informações para o ano que vem, se vamos fazer presencial ou se continuaremos EAD, por conta da pandemia. Mas o livro de Neemias eu falo com tanto alegria, com tanto orgulho e também destreza, porque há 15 anos eu leio, há 15 anos eu estudo, de uma forma bastante profunda e didática para ensinar, mas no livro de Neemias eu aprendo muitas ferramentas espirituais que foi o próprio Deus que compartilhou conosco, o Espírito Santo compartilhou conosco, e daí surgiu o nosso seminário Reconstruindo os Muros. O nosso seminário, ele é baseado num livro que começa orando e finaliza orando. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Neemias é o único livro da Bíblia em que o personagem começa orando e finaliza orando. E ele nos inspira porque ele é um homem comum, como eu e você. E quando você lê desde o capítulo 1, você já vê a história de Neemias. Eu vou compartilhar com vocês o capítulo 1 e vou poder descrever a história de Neemias, porque o capítulo 1, ele é o princípio de tudo, mas também quando você lê o primeiro capítulo, você vai ver que, por causa deste capítulo, uma história começa a ser desenrolada por um período de oração e de jejum que transformou uma nação. E estamos vivendo dias difíceis, onde muitas incertezas brotam no nosso coração, às vezes alguns temores, e nós devemos nos apegar à palavra de Deus e aprender com aqueles que já vivenciaram momentos difíceis e sobreviver a esses momentos. E Deus me trouxe aqui hoje para compartilhar com você
que num momento desse na minha vida financeira, onde existiam muitas dívidas, conflitos familiares, conflitos no casamento, filhos pequenos, início de casamento, muitas coisas aconteceram na nossa história. Hoje eu tenho 21 anos de casado. Ao todo são 28 anos, né, juntamente com o pastor Marcelo. Nós temos uma história longa, né? E como foi que nós chegamos aqui? Bom, nos últimos 15 anos, nós aprendemos muito com a palavra de Deus, mas fomos muito inspirados por Neemias, porque através do livro de Neemias e através de todos os personagens bíblicos que nós temos compartilhado com você todas as semanas, nós aprendemos o segredo da oração, aprendemos o segredo da comunhão, do jejum, do dízimo, da oferta, mas principalmente o poder da oração intercessória. Então eu quero ler com você aqui o capítulo 1, ele não é tão longo, mas se você puder abrir a sua Bíblia ou prestar atenção e ler juntamente comigo, nós vivenciaremos um tempo muito precioso. E eu tenho certeza que dessas ferramentas e da história de Neemias, você será um grande guerreiro para esse tempo, para os últimos dias e vivenciar milagres, vivenciar o sobrenatural do Senhor, vivenciar a alegria do Senhor e saber que Ele está cuidando de você em todo o tempo. Então eu gostaria de compartilhar com você uma história fantástica do livro de Neemias, que nasceu no coração de Deus num período da nossa vida em que nós estávamos vivenciando diferentes lutas. E nesses últimos 15 anos da nossa vida, o livro de Neemias se tornou um livro de cabeceira, se tornou um livro inspirador, desafiador. E aplicar essas ferramentas que eu vou compartilhar com você sobre a vida de Neemias me tornou uma mulher mais forte, me tornou uma mulher mais amável, mas também uma guerreira, e me inspirou a ser uma mulher que lidera com amor, com paciência, com equilíbrio, com equidade, mas também saber avançar e saber recuar. Então o livro de Neemias, ele nos dá estratégias, e ele foi escrito, o livro de Neemias, para quem não sabe, ele seria, teoricamente, ele é o último livro do Velho Testamento. Depois disso, passa-se para o Novo Testamento. Então, assim, diante da Bíblia nossa, que ela é escrita, quando você pega a Bíblia genealógica, você vai ver que o livro de Neemias, ele finda um tempo onde ele consegue concluir uma obra que muitos tentaram concluir, mas um homem comum como eu e você concluiu uma obra tremenda nas mãos de Deus. Vamos ler comigo então Neemias 1? Vamos lá. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, dentro da fortaleza, que veio a Hanani, um dos meus irmãos, e ele alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e em grande desprezo. E o muro de Jerusalém fendido as suas portas e queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, eu, Neemias, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando ao Deus dos céus e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto, a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos, e faço confissão de pecado pelos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. De modo, nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo: Vós transgredireis
e eu vos espalharei por todas as nações, por todos os povos, e vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e fareis então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei, e o trarei do lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. E estes ainda são os teus servos, o teu povo, que resgataste a tua grande força com a sua mão forte. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a minha oração, a sua oração, a oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje, Senhor, o teu servo, e dar-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Queridos, Neemias era o copeiro do rei. E às vezes nós olhamos as pessoas neste mundo não da forma como Deus vê. Você nunca imaginaria que um copeiro pudesse estar dentro do livro da Bíblia, ou que ele pudesse ter sido usado por Deus, ou que ele pudesse se tornar um governador de um estado tão importante como o estado de São Paulo. E de repente esse copeiro, que ele era filho de judeu, provavelmente ele já era nascido já no cativeiro babilônico, porque já haviam se passado muitos anos, desde que o povo judeu havia sido levado para o cativeiro. Mas ele não deixou de ser educado pelos seus pais e nem de conhecer as Escrituras. Sendo um copeiro do rei, segundo os historiadores e lendo as Escrituras, a gente pode entender que ele era um eunuco. Assim como Daniel, que eu contei, né, na semana passada. Um eunuco era um homem que era castrado, ou suas partes íntimas eram capadas, e ele não era permitido que ele tivesse família, para que eles não se crescessem e tomassem o poder. Os eunucos também eram homens que tinham acesso ao harém e tinham acesso à rainha. Então, para evitar qualquer tipo de traição, eles faziam isso com os eunucos. E Neemias era um homem conhecido do rei, porque ser copeiro do rei significava um homem de grande confiança. E ser um homem de confiança seria aquele também que daria sua própria vida pelo outro. Então, todas as vezes que o rei ia beber uma água ou um vinho ou alguma comida, o copeiro do rei, ele tinha que experimentar essa comida e morrer em lugar do rei, caso houvesse algum tipo de envenenamento. Isso acontecia muito antigamente, né? Os reis e as rainhas morriam muito por envenenamento. Não é diferente dos dias de hoje, né? Hoje somos envenenados de outras formas, atacados violentamente nas ruas, nas nossas mentes, colocando um terrorismo. E quando você lê a história de Neemias, você vê um homem que poderia ter perdido toda a esperança diante de Deus, sua confiança, e ainda servia o rei e se colocava no lugar do rei para poder morrer. Quantos copeiros naquela época morreram por servir um rei? Jesus morreu por servir Deus. E ele morreu para nos servir. A Bíblia diz que ele era o maior de todos porque ele era o que mais servia. E ainda hoje, quando eu estava em casa orando, lendo a última ceia do Senhor, meu coração ficou estarrecido por ver a dor de Jesus diante da ceia onde ele estava comendo com seus amigos, com seus discípulos, diante do traidor. E mesmo assim ele foi até o fim. Dali ele partiu para o Getsêmani, passou por um momento de bastante dor, de sofrimento. Ali ele orou com seus discípulos e dali ele já foi entregue pelo traidor, por Judas. E então ele foi levado a um processo de morte. Mas o que isso tem a ver com a história de Neemias? Tudo a ver. Num determinado momento da minha vida, quando eu estava vivenciando processos delicados, como eu já falei no início do vídeo, eu
abri a Bíblia, eu não conhecia a história de Neemias. Eu abri a Bíblia e eu comecei a ler o texto dizia: reconstrua os muros que foram derrubados, reconstrua os muros que foram destruídos. E é através da oração e do jejum, eu não entendi nada. E eu só sei que reconstruir os muros ficou na minha mente por muito tempo. Eu tinha mania, às vezes eu ainda tenho, de pegar a Bíblia e abrir a Bíblia e ler, porque Deus fala comigo, assim como eu uso a caixinha de promessa, como eu já compartilhei aqui. Isso me aproxima de Deus de uma forma, eu e Ele, de uma forma muito singular. Deus pode falar conosco de diferentes formas, mas a única forma de nós falarmos com Ele é através da oração. Então, como você viu aqui, Neemias, ele estava aguardando o seu irmão voltar de Judá, porque neste período uma primeira turma, né, foi enviada para Jerusalém para reconstruir o templo, né, 2 turmas. E ali eles, ao começar a reconstruir o templo, a cidade estava toda destruída, e conforme o relato do irmão de Neemias, diz que ele estava em profunda miséria, vergonha, os muros derrubados, e ali as portas todas queimadas. E dentro do nosso seminário de Reconstruindo os Muros, nós ensinamos capítulo por capítulo muitas ferramentas inspiradoras para o dia a dia, para nós vencermos as adversidades. Querido, a primeira delas que eu aprendo aqui com Neemias é que mesmo diante da dor ou da perda, diante de uma calamidade, diante de um caos, diante de uma pandemia, diante de um luto, diante de algo ter sido arrancado de você, como foi arrancado de Neemias, o direito de ser um homem, de ter uma família, o direito de viver na sua própria pátria, o direito de ter um trabalho digno. Eu não sei o que você está passando. Eu sei que as lutas que eu passaram me fizeram abrir a palavra de Deus e me fizeram buscar a presença dEle. E ao buscar a presença do Senhor, eu me deparei com essa história e eu fechei a Bíblia sem saber que era o livro de Neemias. E por muito tempo eu comecei a ler a Bíblia e comecei a procurar onde estava essa história. Porque essa história ela entrou no meu coração de uma forma tão profunda que eu falava: Senhor, eu preciso reconstruir os muros da minha vida. Eu preciso colocar em ordem as coisas que estão fora do lugar. E naquela época não me toquei nem que eu poderia ter acesso à internet. Hoje seria muito fácil, né? Como eu uso muito, eu poderia colocar muros dentro da Bíblia, com certeza iria aparecer o livro de Neemias, né? Hoje é muito fácil você ter acesso ao conhecimento da palavra sobre um determinado assunto. E de repente eu me deparei com o livro de Neemias e eu comecei a ler o livro e eu fiquei encantada. E eu quero te desafiar a ler o livro de Neemias, e não só ler o livro de Neemias, mas ser um dos nossos alunos e se inscrever na nossa próxima turma de Reconstruindo os Muros de Neemias. E quando eu vejo como Neemias ele começa ouvindo, e o ouvir produz uma sensação no nosso coração. Toda vez que a gente ouve uma boa notícia, o nosso corpo rejubila, os nossos olhos eles vibram, mas quando a gente ouve uma má notícia, o nosso coração fica triste. E é tão interessante que a Bíblia diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado, mas se os teus olhos forem maus, já é treva. Então, dependendo da forma como você recebe uma informação, se ela for boa ou ruim, ela pode afetar drasticamente as suas relações, ela pode afetar os ministérios eclesiásticos, ela pode afetar a área financeira. Mas a Bíblia diz assim que um coração bem firmado em Deus não se atemoriza de más notícias. E esse é um versículo chave na minha vida, porque todas as vezes que eu ouço algo ruim sobre determinado assunto, imediatamente esse versículo brota dentro do meu coração, porque a palavra do Senhor diz que Ele transformaria o nosso coração de pedra num coração de carne, e que Ele mesmo escreveria suas palavras no nosso coração, na nossa mente.
Então, quando eu ouço a voz de Deus dentro da minha mente, recitando os próprios versículos, aqueles que eu já li, aqueles que eu aprendi, aqueles que os meus pais ensinaram, os meus pastores, os meus mestres, é maravilhoso, vem um consolo de Deus. Então, quando eu leio a história de Neemias e desafio você a estudar a história de Neemias, você vê que ele era uma pessoa simples, ele era um escravo, ele era um eunuco, mas um homem que conhecia o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, que conhecia as Escrituras, e ele se tornou um grande intercessor, e não só um intercessor, ele passou a fazer parte da resposta da oração da sua intercessão. E aqui diz que nas Escrituras que ao interceder, ele se assentou, ele jejuou, ele clamou por um período, e ao orar, a primeira coisa que ele reconhece é que o povo foi levado ao cativeiro, o povo foi levado ao juízo, o povo foi levado a uma correção por conta do pecado. E aqui ele começa a descrever as leis de Moisés, os estatutos de Moisés, ele começa a pleitear diante de Deus, dizendo: eu pequei, meus pais pecaram, a nação pecou, e a tua palavra diz que quando o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá do céu e sarará a terra. Aqui Neemias, ele começa fazendo uma oração pleiteando diante de Deus o perdão dos pecados dessa nação, para que essa nação pudesse ser restaurada, porque Judá, Jerusalém estava totalmente destruída e estava os seus portões derrubados, suas portas, os ladrões podiam entrar e sair. Existia vergonha num tempo onde houve muita glória, houve muito poder, muita honra. Havia agora miséria, havia agora desprezo, havia agora vergonha. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você está passando, mas existem momentos da minha vida que eu falo: Senhor, eu estou debaixo de vergonha. Senhor, eu estou debaixo de humilhação. Senhor, eu não estou contente com isso, mas meu coração é grato, porque eu estou vivo, estou com saúde, estou respirando, porque o Senhor tem guardado a nossa casa. Sabe, quando você confia em Deus, mesmo que você passe por adversidades, quando você olha para Ele, o seu coração não se atemoriza. Recentemente eu estava orando a Deus pedindo uma cura física, e eu orando, peguei minha caixinha de promessa nos meus momentos particulares com Deus, e ao pegar aquele versículo dizia assim: eu abençoarei o teu pão, eu abençoarei a tua água e tirarei do meio de ti toda enfermidade. Querido, vivemos dias difíceis em que tudo que nós comemos, bebemos, ou pode estar contaminado por diferentes coisas, por diferentes... existem pragas, existem pestes, existem fungos, existem bactérias, existe uma trama por detrás acontecendo para que aquilo que a Bíblia diz no Apocalipse se cumpra e que Jesus volte e que nós possamos reinar com Ele e restaurar essa terra. Querido, eu quero te dizer que este tempo durará somente 7 anos. É uma breve e momentânea tribulação que poderemos passar, mas se você aprender com Neemias, você vai ter ferramentas para passar esses dias difíceis. E acreditando que Deus não nos abandonou em nenhum momento das nossas vidas. Ele só está cumprindo aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu. Jesus prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas. E aqui você lê no livro de Neemias, quando você vê que ele termina de orar, no capítulo 2, passado um período já de 3 meses orando e jejuando, ele aparece diante do rei com um semblante já decaído, com um semblante talvez cansado, exausto do período de oração. E aí o rei percebe que alguma coisa está errada, e falar com o rei naquele período era perigoso, porque nesse período os reis eles mandavam matar, eles não tinham misericórdia. E também um copeiro com um semblante decaído significava morte para o rei. Então o rei perguntou a ele: o que está acontecendo, né? Eu nunca te vi assim. E aí diz a Bíblia aqui, olha, é tão linda essa oração, Neemias 2,4.
E o rei me disse, né? O que me pedes agora? Então eu orei a Deus dos céus. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, é que as orações de uma mulher, ela é diferente da oração de um homem. Os homens, eles veem as coisas, a forma como eles oram não é errada. É a forma de um homem orar. E nós precisamos quebrar esses paradigmas de querer que os nossos maridos sejam como nós mulheres, que às vezes passamos meia hora, uma hora tagarelando, falando, conversando, chorando, murmurando, clamando diante de Deus, falando com as amigas, né? A Bíblia diz, basta uma palavra e os montes se removerão. Os homens vêm de forma macro, as mulheres vêm de forma micro. E nesse momento aqui, Neemias não tinha nem tempo de orar a Deus, mas o seu coração orou e falou, Senhor, é agora. É o momento. Queridos, é o momento hoje de você buscar o Senhor. Basta uma palavra e os montes vão se remover da sua vida. Então, a Bíblia diz assim, então disse ao rei, se é de seu agrado, ó rei, se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu edifique. Neemias foi muito inteligente ao falar com o rei, porque primeiramente ele era alguém que estava diante da câmara do rei todos os dias. Com certeza ele ouvia muitas conversas, sabia de muitas estratégias de guerra, era alguém que era só visto como um eunuco, um copeiro, mas alguém também que foi preparado por uma batalha sem saber que estava indo para uma batalha, foi alguém que foi preparado do lado do rei sem saber que estava sendo preparado, e de repente este homem, ousadamente, depois de um período de jejum e oração, entrou na presença do rei, assim como a rainha Esther entrou na presença do rei, e a rainha Esther disse, poupa o meu povo, me poupa, porque existe uma lei que mandou matar todos os judeus. E é exatamente neste período em que Neemias entra. Neemias é o terceiro grupo que volta para Judá depois que a rainha Esther conquista uma grande vitória, chamada a festa do Yom Kippur, que é a festa do perdão, onde o rei dá o direito dos judeus lutarem pelas suas próprias vidas, e ali começa o regresso dos judeus para Judá. E quando Neemias fala com o rei pergunta para ele tudo o que ele precisa, então ele começa a compartilhar com o rei de todos os bens materiais que ele precisava para reconstruir os muros. E ele disse ao rei, gente, um copeiro, às vezes alguém que você não dá um valor, mas é alguém que está ouvindo tudo que está dentro da sua casa. Alguém que sabe muito mais como funciona o seu lar, a sua casa, os seus filhos, sua esposa, seu marido, do que você mesmo. Querida, às vezes quando nós olhamos para alguém com um olhar de desprezo ou de insignificância, nós não estamos olhando da forma como Deus vê. Mas Neemias se colocou diante do rei não como um copeiro, mas como alguém que pudesse reconstruir os sepulcros dos seus pais. Naquela época, para esses povos, o sepulcro dos seus pais era muito importante. Ele mexeu numa área onde a fé do rei foi colocada em prova. E então o rei, isso tudo eu vi lendo a Bíblia e também vendo os historiadores, lendo outros livros, mexendo na internet. E aí a gente começa a compreender essa jornada de Neemias, como ele foi sábio nesse período de orar por 3 meses, de jejuar por 3 meses, esperar o momento adequado. Olha, aqui já são ferramentas que eu poderia parar aqui agora. E aí Neemias entra numa jornada, e aqui o rei também chega a perguntar quanto tempo ele demoraria. Ele falou o tempo, mais ou menos, quanto tempo ele ia demorar para reconstruir os muros, que ele iria ver como estava a situação. E enfim, mais uma vez Neemias foi ousado e pediu ao rei que desse cartas de passagem. Muitas vezes nós precisamos da autorização de Deus para que possamos entrar numa porta, para que possamos ir para uma nação, ou para que possamos começar um projeto, um ministério, ou até mesmo findá-lo por algum motivo. Mas Neemias, ousadamente, além de se referir ao rei, querendo reconstruir o muro, um copeiro, né?
Deus estava com Neemias, porque o rei olhou para Neemias não como um copeiro, mas olhou para alguém que tinha uma capacidade que nem sabia que tinha. E aí você começa a ver toda essa história no capítulo 3. A Bíblia diz que Neemias já havia chegado a Judá, e ali ele foi ver como estava Jerusalém. A Bíblia diz que por 3 dias ele se calou e ele constantemente orava ao Senhor, e suas orações, todo o texto da Bíblia de Neemias são orações muito curtas, com exceção a essa oração aqui do capítulo 1, onde ele vai pleitear diante de Deus o perdão e a restauração de Judá. E ali a Bíblia diz que ele começa a sondar a região por 3 dias, ele descansa, ele pega o seu cavalo, ele começa a andar ao redor da cidade, ele vê o que precisa ser reconstruído, o que precisa, qual era o tamanho da miséria, qual era o tamanho da vergonha, onde estavam os seus inimigos. Então aprenda algo muito importante com Neemias. Em momentos de adversidades você deve se calar, você deve observar, você deve nunca enfrentar o rei, o seu líder, de uma forma em que você possa ser decapitado ou ser substituído de uma forma sorrateira ou até mesmo algo bem explícito. Uma das coisas que eu aprendi com Neemias, e aprendo ainda todas as vezes que eu dou o seminário e leio também sobre as Escrituras, é que Neemias ele edificou todas as portas, e cada porta ela tem uma representação espiritual na sua vida. Eu não tenho tempo hoje de estar falando sobre todas as portas, mas existe uma porta que é a única porta hoje chamada Porta do Oriente, que é a porta o qual Jesus vai entrar. E essa porta do Oriente ela está fechada, ela está lacrada, é a única porta que está. Você pode procurar na internet, você vai aprender um pouquinho mais de história e você vai ver que quando Jesus entrou por essa porta foi quando ele, nos dias de comemorações antes da morte dele, eram dias de festas, ele subiu num jumento e ele foi coroado como rei dos judeus, e eles levantavam as palmas como um rei caminhando, e ele passou por essa porta do Oriente. E depois disso, quando Jesus morreu, subiu aos céus. Houve-se muitas guerras após tudo isso, e pela mão de pessoas, por conta de guerra, essa porta foi fechada para que o Messias não pudesse entrar. E ali existem muitas outras coisas que eu poderia compartilhar agora, que não tenho muito tempo. O que eu quero compartilhar com você é que cada porta para nós tem uma representação, e ela é muito importante na questão espiritual das nossas vidas. Ela também representa as portas da Nova Jerusalém, que a Bíblia diz que são 12 portas com o nome dos apóstolos. E gostaria muito de poder compartilhar tudo isso, mas seja nosso aluno, né? No 4º capítulo, ele vai falar sobre os inimigos que tentam retardar, paralisar a edificação dos muros. Neste capítulo, eu aprendo muitas coisas que na nossa jornada com Deus, os nossos inimigos vão se levantar. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. A Bíblia diz também que Satanás ele é astuto e ele usa o coração do homem para nos enganar com a perversidade, com a mentira, com a sedução. Então, assim, o que está por detrás do homem, o que está por detrás da mulher, das pessoas que nós amamos, é contra quem nós lutamos. Por isso nós devemos ser sábios como Neemias, orar, jejuar antes, gerar vida em oração. Todas as quintas-feiras eu tenho falado algo para vocês e eu vou falar mais uma vez. A oração de hoje é o seu futuro do amanhã. Quando Neemias ele ora no capítulo 1, ele entende, ele compreende que existiam inimigos, porque as portas estavam derrubadas. Ele estava vivendo num território do inimigo, mas além disso existiam os inimigos ao derredor. Existiam pessoas vivendo naquela cidade debaixo de pobreza e de humilhação, que elas estavam trabalhando. E quando eu leio essa história de Neemias, eu vejo a afronta, eu vejo calúnia, difamação,
e vejo pessoas dizendo que Neemias estava querendo se tornar o novo rei de Judá. E quando na verdade ele estava ali cumprindo um único propósito de obedecer o rei, o qual permitiu ele cumprir esse papel e também fazer a vontade de Deus. Nesse período todo que Neemias tentou, que Neemias se safou, ele conseguiu sair debaixo das mãos dos seus inimigos por um período, né? Não sei se você conhece aquele versículo que diz que Satanás tentou Jesus por um tempo, depois ele foi embora, depois ele voltou. Então, queridos, de vez em quando nós seremos visitados para sermos tentados. E a Bíblia diz que quem tenta não é Deus, quem tenta é Satanás. A tentação é para nos fazer pecar. Deus prova o nosso coração para sermos aprovados como uma prova, para ver o que está no nosso coração. Existe uma grande diferença em ser tentado e em ser provado. Amém? Já no capítulo 5, Neemias passa por um outro desafio bastante forte. E eu acho muito interessante compartilhar isso com você no capítulo 5, porque ele acaba de ter uma luta ao derredor do muro. Depois ele começa a ter uma luta interna. E aí ele descobre que os ricos que estavam naquela cidade estavam escravizando os próprios judeus e trazendo aquela pobreza, aquela humilhação para eles. E a Bíblia diz que eles estavam debaixo de grande clamor, as mulheres clamavam, suas filhas estavam sendo vendidas como prostitutas, seus filhos vendidos como escravos, eles não tinham comida, os juros eram altíssimos, a escravidão era grande. Então Neemias, ele entra mais uma vez, da mesma forma que ele entrou diante do rei, ele se coloca como governador daquele lugar, que foi para isso que Deus o levantou, de um copeiro se transformou no governador e coloca a casa em ordem. E como é que ele coloca essa casa em ordem? Primeiro ele chama os nobres, ele chama os sacerdotes, ele chama os ricos. E ele começa a falar para o povo que um dia eles foram escravos no Egito. E por que eles estavam escravizando o seu próprio povo, os seus irmãos? E ali então ele traz uma conscientização. E os reis, os ricos e os nobres começaram a devolver os seus valores, os valores que haviam sido perdidos por conta desse desastre, desse cativeiro, dessa destruição de identidade. Neemias começou a restaurar. Não foi só os muros que cercavam a cidade, mas também o coração do povo, a cidade interna. A missão dele era só reconstruir os muros. A missão dele, de repente, se tornou algo ainda maior. E quando nós estamos na presença de Deus, Deus coloca objetivos no nosso coração que aparentemente são alcançáveis. Mas quando de repente a gente se vê, a gente já está vivendo algo extraordinário, vivendo obras maiores. E o que eu quero compartilhar com você é que através de Neemias trouxe para o meio do povo um perdão, uma reconciliação. Eles se tornaram um só povo. Um povo dividido não prospera. Uma igreja dividida não prospera. Uma terra dividida não prospera. A Bíblia diz que onde há unidade, há bênção de Deus. Então, Neemias, ele fez um trabalho extraordinário. Ele não só venceu seus inimigos que estavam ao seu derredor, mas ele também venceu os seus inimigos internos que estavam dentro lá da cidade, que estavam reconstruindo. E ali ele produz uma unidade extraordinária que eu fico admirada, porque Neemias conseguiu fazer com que todo o povo trabalhasse unanimemente, cada tribo reconstruindo a sua porta, reconstruindo o seu local de moradia, reconstruindo as suas casas, enquanto ele reconstruía os muros, enquanto os sacerdotes reconstruíam o templo. Foi algo tremendo, foi uma das coisas mais lindas que, quando você vê a história de Neemias, você fala como que um copeiro tinha tamanha sabedoria para fazer algo neste nível. Eu acredito que foi porque ele conviveu muito tempo com o rei, e então ele aprendeu ali só de ouvir, sem falar nada. Ele aprendeu muitas estratégias, muitas formas de lidar, mas ele também tinha um Deus poderoso que estava com ele. E você vai ver no capítulo 6 que os inimigos voltam a conspirar com ele, intimida ele,
e através disso também eles colocam sacerdotes que estavam traindo o seu ofício para que pudesse colocar Neemias numa situação de morte, né? Não sei se você sabe, mas no Velho Testamento a Bíblia diz que no átrio os povos ficavam ali, o templo de Deus, né, que era a tenda de Moisés, depois o templo de Salomão, era representado por 3 partes, o átrio, o santo, o santo dos santos. Então ali um sacerdote que já estava sendo corrigido por seus maus procedimentos, ele foi pedir conselho para aquele sacerdote do que ele deveria fazer. Aquele sacerdote diz para ele: entra no santo dos santos que lá ninguém vai te pegar. Mas Neemias, conhecendo as escrituras, ele sabia que o único que podia entrar era o sumo sacerdote. Jesus não existia ainda aqui, porque aqui ainda é o Velho Testamento. No Novo Testamento, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu rasgou e a passagem ficou livre para que nós pudéssemos ter acesso ao Santo dos Santos. Hoje você pode entrar no Santo dos Santos. Naquela época não podia, porque existia uma lei e quem entrasse morreria. Então Neemias mais uma vez volta a ter complicações com seus inimigos que ficaram ao seu redor, que eram pessoas que agiam de forma politicamente errada. E ele venceu mais uma vez orando. E eles sempre oravam. E a Bíblia diz que no versículo Neemias 6:14 diz assim: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme as suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Queridos, nossas lutas, elas não são só contra os nossos inimigos que estão fora da nossa casa e nem contra aqueles que estão dentro da nossa casa, mas elas podem se tornar uma luta também eclesiástica, de pessoas que usam seu poder, sua autoridade para colocar pessoas como Neemias, como eu e você, os nossos líderes e pastores, numa situação de coação para intimidá-los a parar a obra. Mas Neemias, ele sempre dizia que eles não largariam a obra que Deus havia dado a ele. Olha só o que ele diz em Neemias 6:9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Pequenas orações como essa são tão poderosas, querido. Pede para Deus fortalecer a sua mão. Peça para Deus abrir o caminho no deserto. Peça para Deus abrir um caminho para você no mar. Peça para Deus abrir um caminho de trabalho. Peça para Deus abrir um caminho de relacionamento quando os relacionamentos estão destruídos. Peça para Deus uma forma de você lidar com as suas adversidades. Quando você vai ver toda a história de Neemias, depois de Neemias 7, ele estabelece guardas nas portas, nos muros, as casas já estavam prontas, o muro já estavam pronto. E aí você vai ver no capítulo 8 que Esdras começa a ler a lei de Moisés e começa a ensinar aquele povo que era já gerações de fruto do cativeiro, judeus casados com mulheres estrangeiras, judias casadas com homens estrangeiros, e eles haviam retornado para ajudar para restabelecer novamente essa nação. E quando você começa a ler toda essa história aqui, você vê onde eu quero chegar em Neemias 9. Muitas pessoas questionam a respeito do poder da intercessão. A intercessão ela é baseada na oração, na confissão de pecado, no reconhecimento de que dependemos totalmente de Deus. Quando você lê Neemias 1 e você vê todo o percurso que Neemias chega até o capítulo 9, você vê o povo se arrependendo. Foi aí que eu aprendi sobre o poder da intercessão. A intercessão ela é geradora de futuro, de milagres, de salvação, de nomes escritos no livro da vida. E é neste tempo que você deve começar hoje a orar e jejuar, interceder pela sua vida, pelos seus familiares, por livramento, por comida, por sustento, pela sua igreja, pelos seus pastores, pelo louvor, pela adoração, que isso nunca falte na sua vida, que Deus restaure os muros da sua vida, que Deus restaure as casas queimadas, incendiadas, as portas cujos
os seus inimigos, demônios entram, perturbam, destroem as suas casas. Quero te chamar hoje a atenção, quando você for ler o livro de Neemias, no capítulo 9, diz que o povo se arrependeu e confessou o seu pecado. Quando nós oramos, nosso ministério chama Kairos. Nós geramos vida através da oração. Não importa o tempo nem as estações, mas as nossas orações, elas não voltam vazias. Em algum momento ela vai se cumprir. Assim como Elias, o profeta Elias dizia, tão certo como vive o Senhor, cuja face estou, o Senhor há de fazer essa palavra não voltar atrás. Querido, quando Neemias orou no capítulo 1, a resposta, começou a vir uma resposta imediata, um processo começou a se iniciar. No capítulo 9, a confissão de pecado veio e veio a restauração de Judá. Quando você lê toda a história aqui, você vai ver também no capítulo 11, 12, que eles dedicam o muro, dedicam a cidade, restauram tudo, volta-se a fazer os cultos no templo, e enfim, então Neemias volta para ver o rei, e ao voltar para ver o rei, ele fica um período, não se sabe quanto tempo foi exatamente, ele fica um período lá falando com o rei, e ali ele volta para Judá e para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, está tudo bagunçado. Imagina você pôr a sua casa em ordem todos os dias e chegar lá está bagunçado. É desesperador, não é, querido? Eu imagino aquele homem chegando, depois de todo o trabalho que ele teve, todas as lutas, passou por terrorismo, por ameaças de morte, humilhação, confrontos. E aí ele olha, a casa do tesouro estava corrompida. A casa do tesouro era a casa que mantinha os levitas, mantinha os adoradores, mantinha o serviço sacerdotal funcionando. Era o lugar onde ficavam os dízimos e as ofertas. O espírito de Tobias é o espírito que vem para roubar a casa do Senhor e acabar e destruir com as riquezas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Mas para a gente finalizar, eu quero compartilhar algo muito interessante. No capítulo 13, a Bíblia diz que Neemias volta e ele coloca a casa em ordem. E ao colocar essa casa em ordem, ele arranca, ele expulsa seus inimigos do arraial do Senhor. E diz a Bíblia que ele arrancou pelos cabelos, que ele quebrou as coisas, assim como Jesus fez quando ele viu o templo sendo usado para comércio. E aqui tipifica Jesus, um homem temente a Deus. E ele coloca em ordem novamente tudo aquilo que ele havia reconstruído. E ele encerra a sua história, o seu livro, dizendo dessa forma. Neemias 13 diz assim: lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdote, como também o concerto do sacerdote dos levitas. Assim os alimpei a todos os estranhos e designei os cargos do sacerdote e dos levitas, cada um na sua obra. Como também para ofertas da lenha em tempos determinados para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Querido, hoje o Senhor está se lembrando de você e de mim, mas é necessário que você se lembre dele. A Bíblia diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. É tempo de orarmos, de buscarmos, de clamarmos. Não é tempo de tomarmos decisões, tomadas de decisões em meio a conflitos. Certamente haverão conflitos. É tempo de pararmos, é tempo de recuarmos no sentido de confiarmos em Deus, mas quando Deus nos pedir para avançarmos, nós vamos avançar. Neemias esperou, e quando Deus permitiu que ele avançasse, ele avançou. Quando Deus permitiu que ele passasse por aflições e tentações e lutas, aborrecimento, ele sobreviveu. Quando ele teve que resolver um problema interno, ele conseguiu. Quando ele teve que restaurar toda uma cidade, na verdade, sabe o que Neemias fez? Ele reconstruiu a presença de Deus naquele lugar. Ele trouxe a presença de Deus para aquele lugar. Ele trouxe a esperança para aquele lugar. E assim finda o Velho Testamento. E depois começa um Novo Testamento. 400 anos depois, começa-se a história de Mateus.
Marcos, Lucas, João, contando a história do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu não sei quem você é, eu só sei quem eu sou. Eu sou hoje uma pastora, uma mãe, tenho muitas habilidades para serviços seculares, mas Deus me colocou aqui hoje para reconstruir a sua história, reconstruir os seus muros e dizer que é possível. Passado 15 anos da nossa vida, da nossa história, minha e do pastor Marcelo, a nossa vida é outra, a nossa condição é outra. E foi através da oração intercessória que nós conseguimos isso. Quando você vê a história de Jó, você compreende que quando ele orou pelos seus amigos, quando ele sacrificou pelos seus amigos, a condição dele e dos seus amigos mudou, uma porção dobrada. Que Deus te abençoe, que Deus te surpreenda com porções dobradas, que Deus te surpreenda com as suas orações, com as respostas que Ele está enviando para você agora imediatamente e com aquelas que hão de vir, porque você hoje se torna um grande intercessor. Que você possa emergir na intercessão, que você possa se aprofundar neste conhecimento e ser um grande guerreiro. Deus não precisa de reis e rainhas para fazer grandes obras. Deus precisa de copeiros, pessoas que servem a Deus de todo o coração. A obra não é feita pelos grandes, a obra é feita por aqueles que querem servir ao Senhor. Que Deus te abençoe. Até semana que vem com novos conhecimentos para você e eu espero que esteja sendo precioso. Não perca essa oportunidade de conhecer as Escrituras. Elas são inspiração para a sua vida, lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Deus te abençoe. Até semana que vem. Um beijo no seu coração e até mais.